noite, sejam bem-vindos ao último jornal de Blind Spot de 2023. No programa de hoje trazemos a notícia que chega do Brasil, com o presidente Lula da Silva e a sua ministra da Saúde a divulgarem informações falsas sobre vacinas. Na segunda notícia, fiquem a conhecer o Dubai, que ambiciona ser a melhor cidade do mundo para se viver, mas que pode tornar-se uma luxuosa prisão a céu aberto, com controle extremo e falta de liberdade, ainda por cima, tratando-se dos Emirados Árabes Unidos, que têm um regime autocrático e tribal. E também neste jornal analisamos um editorial do jornal The New York Times, que refere que o encerramento de escolas durante a chamada crise Covid teve efeitos arrasadores e dramáticos. Traremos ainda nesta edição as notícias rápidas comentadas pelo diretor do jornal The Blind Spot, Nuno Machado, que como sempre está aqui connosco para nos dar detalhes sobre estas e outras notícias. Boa noite, Nuno, bem-vindo. Boa noite, Sérgio. Boa noite a todos os espectadores. Muito obrigado. Vamos então começar com a nossa primeira notícia. No Brasil, o presidente Lula da Silva e a sua ministra da Saúde, Nízia Trindade, divulgaram informações falsas sobre vacinas. Numa recente entrevista, o presidente prometeu até criminalizar quem divulgasse mentiras, entre aspas, sobre a vacinação. Ora, no entanto, nessa própria entrevista, a sua ministra da Saúde proferiu várias afirmações falsas que contrariam centenas de estudos, recomendações de agências de saúde ou até a própria bula das vacinas Pfizer. Vamos então saber pormenores. Nuno, pergunto-te então que informações falsas é que a Ministra da Saúde disse nessa entrevista? É de facto caricato, mas vou começar por citar literalmente o que a Ministra Nízia Trindade, seu nome, disse. Médicos falam que a vacina pode causar, no caso da vacina de Covid, miocardites graves. Tudo fake news, sem base científica, mas aparecendo como se fosse informação científica. Ora, uma das primeiras reações adversas associadas às vacinas desde o início, das vacinas mRNA especificamente, foi de facto a miocardite. Esse risco é reconhecido pela FDA há mais de 2 anos e meio, nós publicámos o primeiro artigo sobre isso. Existem centenas ou milhares de estudos que comprovam o risco aumentado de miocardites após a vacinação mRNA. Só na plataforma do PubMed existem 559 estudos sobre o tema, nós vimos sobre isso, portanto é completamente incontroverso. Depois, todas as agências de saúde nacionais reconhecem isso, inclusive a do próprio Brasil, que é a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, que refere preto no branco que a morte súbita é um dos sintomas das miocardites, algo que de facto não é nada de novo. Também a própria bula da vacina Pfizer, que nós verificámos que consta da própria agência brasileira, recomenda atenção aos sintomas compatíveis com o mio e também com a pericardite e adverte para a necessidade de atendimento médico urgente, caso esses sintomas ocorram. Quem quiser confirmar essas informações pode consultar o artigo, tem lá todas as fontes. E o próprio Lula da Silva, o presidente, disse que então que ia perseguir judicialmente quem mentisse sobre a vacina. Antes de fazer a pergunta sobre essas declarações, vamos precisamente ouvi-lo proferir essas palavras. É importante que a gente diga que é necessário criminalizar Sim. a pessoa que está contando mentira sobre uma questão tão importante que é a gente vacinar o povo brasileiro, sobretudo as crianças. Porque depois que a criança pega a doença, ou seja, aí não tem mais cura, aí é muito mais difícil. E quando você tem um fascínora qualquer, sabe, que resolve fazer propaganda contrária, nós temos que processá-lo criminalmente, porque não tem outra saída para você lidar com gente desse tipo negacionista. Então, Nuno, parece que aqui também Lula da Silva, o próprio presidente da República do Brasil, faltou à verdade, não foi? Sim, de facto, não deixa de ser irónico, nas próprias declarações em que ele afirma essa necessidade de criminalizar com aquele core de concordância à volta, quem mente sobre as vacinas e logo a seguir diga uma coisa que objetivamente não há qualquer discussão, é falsa. Especificamente a parte em que ele diz que a criança apanha a doença e aí não tem mais cura, segundo as palavras dele. Quer dizer, isso, felizmente a maioria das doenças evolui favoravelmente, tem cura,
muitas delas com outros tratamentos, que não a vacinação. Portanto, isto nem tem a ver com se a toma da vacina é uma boa decisão ou não, é simplesmente um facto objetivo. Dizer que uma criança que apanha uma doença não tem cura é simplesmente falso. No caso da vacinação pediátrica Covid, que eles estavam a falar especificamente disso, ainda é mais falso, porque sabes que o risco para as crianças desta doença é muito diminuto e hoje em dia já é relativamente incontroverso também esse dado. Se consultarmos os estudos, principalmente aqueles que identificam a causa real da doença, não apenas se houve um teste positivo, temos que o risco de morte é residual e praticamente nulo no caso de crianças saudáveis. Para terminar, o que isto mostra é que existe de facto uma sensação de impunidade absoluta em relação aos média, aos fact-checkers e até às entidades oficiais, porque estas declarações são objetivamente falsas e normalmente declarações que são comprovadamente falsas sobre a saúde podem mesmo ser consideradas crime. Portanto, mas nem ele, nem os médias brasileiros parecem estar preocupados com o que os médicos dizem e que neste caso é incontroverso. Pois. E estas mentiras têm maior gravidade ainda por cima porque o Brasil é provavelmente o país do mundo com medidas de vacinação Covid mais exigentes, pelo menos no que diz respeito a bebés e crianças. Confirmas? Sim, como nós já falámos antes, no Brasil, a vacina contra a Covid-19 passará a fazer parte do Programa Nacional de Vacinação, já em janeiro, portanto faltam muito poucos dias. E o mais estranho é que essa recomendação dê prioridade exatamente a bebés a partir dos 6 meses de idade, que é o mínimo, e essas vacinas nem sequer têm qualquer tipo de licenciamento para idades superiores, portanto, logo desde o início, e para crianças e para adolescentes. E é algo que é estranho, porque a própria OMS considera essas faixas de baixa prioridade. Portanto, a OMS que é muito referida por este tipo de políticas como justificativo, eles vão muito além da OMS e, portanto, dão prioridades exatamente aos escalões que eles não dão prioridade. Além disso, temos de referir também outro aspecto, nós falámos noutra notícia, que foi o presidente Lula, há uns tempos, declarou que as famílias só teriam apoios sociais se as suas crianças tivessem atestado de vacinação. Portanto, parece que no Brasil esta política de coação continua ou até se está mesmo a agravar. Sim, e é a noite e o dia em relação à presidência anterior, que defendia precisamente o oposto, dava livre-arbítrio. Bom, mas passamos então para a nossa segunda notícia. O Dubai projeta ser a melhor cidade do mundo para se viver, isto de acordo com o recente Plano Estratégico 2024-2030. Ambiciona então organizar todos os serviços à distância de 20 minutos de todos os cidadãos. As autoridades dizem estar focadas na transformação da cidade de acordo com os princípios da sustentabilidade, resiliência e equidade. Mas os críticos deste tipo de projetos receiam que, em regimes autocráticos e tribais, como é o caso dos Emirados Árabes Unidos, que se conduza a uma sociedade ainda mais controlada e com menor liberdade para os cidadãos. Nuno, então, peço-te que nos expliques que projeto é este no Dubai, que pretende então criar uma espécie de mega cidade dos 20 minutos. Basicamente é o conceito das cidades dos 15 minutos, com certeza um pouco adaptada à região em que está inserido. Neste caso, em vez de possibilitar o acesso a pé ou de bicicleta aos principais serviços em 15 minutos, possibilita-os ou irá possibilitar em 20 minutos. Mas o conceito é em tudo semelhante. Dizem que é por uma questão de sustentabilidade, como referiste, para combater as alterações climáticas. Incluem também a conversão total dos veículos para fonte elétrica e de hidrogênio, que também já falámos aqui, e pronto, e já há várias cidades em que isto está a ocorrer, nós citamos aqui algumas na Ásia, muitas delas são na Índia, por exemplo, Mumbai e Delhi, são umas delas, mas há várias já. E na tua opinião, achas que há mais vantagens ou desvantagens neste tipo de concepção de cidades? É óbvio que estes conceitos podem sempre trazer algumas vantagens. Pode ser muito cómodo ter vários serviços perto de casa. No artigo que nós fizemos, que eu também já citei noutra ocasião,
Cristina Mestre a falar sobre a ex-União Soviética. Ela referia que um tipo de organização com muitas parecenças e que ela, de facto, sentia algumas vantagens. Portanto, para os cidadãos tem algumas coisas que são, de facto, atrativas. Agora, outra coisa é acreditar que o objetivo é, de facto, a sustentabilidade e o bem-estar da população. Na minha opinião, dificilmente num regime como o do Dubai ou dos Emirados Árabes Unidos, que fazem parte, que são ditaduras, não vão utilizar este tipo de mudanças também para exercer um controle ainda maior sobre a população e para cimentar o seu poder absoluto. Uma coisa que eu achei curiosa foi que eles que têm a base do seu poder, a autoridade tribal, também usam termos como a equidade, como falaste, para justificar este tipo de projetos. Portanto, todos iguais, mas lá em baixo, no topo, não. Existe na elite social e económica, de facto, vivem num mundo à parte. Sim, bem visto. Vamos então agora passar para a nossa terceira notícia do jornal The Blind Spot. Esta notícia dá conta, então, que nos Estados Unidos o jornal New York Times, através do seu conselho editorial, descreveu as consequências dramáticas do encerramento de escolas para muitas crianças. E atenção, convém recordar que o New York Times foi um dos média que mais enfatizou os riscos Covid e promoveu as medidas restritivas, ou seja, um dos jornais que mais empurrou precisamente o país para o fecho das escolas. Mas agora, e até nos últimos meses, vários dos seus colunistas começaram a reconhecer os efeitos negativos dessas medidas e neste editorial vão então mais longe. Começo então, Nuno, por perguntar quais é que foram que efeitos foram estes que o conselho editorial do jornal The New York Times então revelou? No fundo, eles revelaram as consequências, que muitos avisaram logo que se começou a surgir este tipo de medidas. Eu confesso que no início nem sequer tinha essa percepção, mas houve, de facto, várias pessoas que chamaram a atenção que as medidas que se estavam a preconizar na altura, ainda mesmo antes de serem implementadas, teriam este tipo de medidas. Portanto, estas medidas depois foram prolongadas quase indefinidamente em muitos países, e em muitos estados norte-americanos, como Nova Iorque, que faz parte do jornal. Então eles fazem uma descrição exaustiva desses efeitos, nomeadamente a quebra das aprendizagens, falam de uma regressão de 2 décadas nas capacidades dos alunos em matemática e leitura, o aumento da desigualdade entre crianças pobres e ricas, também foi uma coisa muito referida no início que iria acontecer, o aumento significativo do absentismo crónico dos alunos. Eles dão o exemplo do ano letivo de 2021-2022, em que dizem que mais do que 1/4 dos alunos estiveram cronicamente ausentes. E isso verificou-se principalmente nos distritos mais pobres, apesar de ter-se também verificado nos outros. E, claro, as consequências terríveis na saúde mental, por exemplo, as altas taxas de tristeza persistente, o desespero, as tentativas de suicídio, etc. E que importância é que achas que este tipo de reconhecimento agora tem, nesta altura, nesta fase, tem então esta notícia, este editorial do jornal do New York Times? Como falaste, o New York Times é um dos órgãos de comunicação social a nível mundial com maior impacto e foi uma promoção exaustiva deste tipo de medidas restritivas, nomeadamente em relação aos mais jovens. Em todo o jornal, não só na parte de redação, mas também a maior parte dos seus colaboradores. Nos últimos meses, vários dos seus colunistas começaram a reconhecer alguns dos efeitos mais negativos dessas medidas. Quando estive a investigar isso, de facto, notei uma inversão significativa. Como nós publicámos, aliás, antes num artigo da Opinião, também teve um grande impacto a nível mundial. Um dos seus colunistas reconheceu mesmo que os mandatos das máscaras não tinham qualquer ciência e tinham sido um logro. E agora, este conselho editorial do New York Times, que diz ter independência da redação do jornal, que faz este artigo, que é importante, embora, claro, muito tarde, não é? Quando as escolas estivessem fechadas, teria sido mais útil do que agora, não é? Mas, de qualquer forma, não deixa de ser positivo. Sim, é tal questão mais vale tarde do que nunca, não é? Mas se me perguntares se voltar a existir alguma pressão para que as escolas se voltem a fechar, sinceramente acho que vão voltar a fechar. Porque se o fizeram com um vírus tão benigno para as crianças, e já se sabia isso há muito tempo, com outros vírus, com outro tipo de agentes, com o pretexto das alterações climáticas, dificilmente não o voltarão a fazer. Até porque há um aspecto importante, que é um dos objetivos destas medidas, e isto passou-se em todo lado e em Portugal também,
apesar das justificações às vezes não serem bem é impedir o normal funcionamento da sociedade. Obrigar os miúdos a ficarem em casa é das melhores formas de o fazer. Pois, exatamente. Passamos então, Nuno, para as nossas notícias rápidas. O que é que trazes aqui então? A primeira notícia é estes 215 milhões de doses de vacina Covid que foram para o lixo. Segundo o jornal Eco, a Europa desperdiçou 215 milhões de doses e isso equivale a 4 mil milhões de euros em vacinas. O Página 1 também tinha noticiado já que em Portugal a procura foi menos de metade do que a oferta, apesar de tanta gente ser vacinada, apesar de tudo, mais de metade das vacinas não foi utilizada, e isso representou, este desperdício, um custo acrescido de 522 milhões de euros para Portugal, também para os contribuintes. Penso que podemos dizer que foi uma negociação via mensagens de texto, correu muito bem para a Pfizer, não tanto para os contribuintes europeus neste caso, mas certamente que a von der Leyen fez tudo pelo nosso bem. Portanto. Imaginem o quanto não daria para construir unidades pediátricas e dar meios hospitalares e melhores meios aos povos. Próxima notícia. Nesta notícia tratámos aqui deste vídeo da Meloni, da primeira-ministra italiana, em que no vídeo ela afirma ser a incompatibilidade entre a cultura islâmica e a nossa cultura ocidental. Foi um vídeo que tem circulado muito, ficou viral. Pela informação que conhecemos, parece não ser de agora, parece ser mais antigo e, portanto, resta saber se atualmente a primeira-ministra continua a fazer este tipo de afirmação. Há muita gente que acha que ela já teve alguma inversão do rumo em relação à sua posição em relação à sua posição eleitoral, neste caso, e que agora talvez tenha alterado ligeiramente. Mas, basicamente, nessas declarações ela diz, e passo a citar, que existe um problema de compatibilidade entre a cultura islâmica e os valores e direitos da nossa civilização. Diz também que a Arábia Saudita, onde a Sharia está em vigor, financia os centros culturais islâmicos e que existe um processo de islamização em curso na Europa. Portanto, declarações fortes. Resta saber se ela mantém esta posição atualmente ou não. Seria uma questão interessante. Sim, e se resolve a situação de Lampedusa, que é gritante e que vai quase de contra isso que ela defende. Próxima notícia, Nuno. Nesta notícia é o primeiro-ministro britânico que afirma que os efeitos colaterais dos confinamentos foram muito subestimados. É curioso que este o atual primeiro-ministro, Rishi Sunak, que foi muito criticado por ter os conflitos de interesse em relação às vacinas, não sei se recordas, principalmente da Moderna, e ser uma pessoa muito próximo do Fórum Económico Mundial, foi um dos poucos, já na altura, que se manifestou pela abertura da economia durante os confinamentos. Chegaram mesmo a chamar-lhe o Doutor Morte por querer abrir mais o país na altura. Agora, neste inquérito que está a decorrer sobre a Covid, no Reino Unido, ao contrário de todos os outros governantes britânicos, afirmou que no Reino Unido não discutiu de forma transparente os custos-benefícios dos confinamentos e salientou mesmo os graves impactos a longo prazo que esses confinamentos tiveram. Portanto, vai aqui um bocadinho em contraciclo e é alguém que, pelo menos, mostra aqui algum contraste em relação às posições quase unânimes de todos os políticos dessa altura. Sim. Cada vez vamos tendo aqui mais desenvolvimentos que nos deixam até por vezes perplexos. E então, para fechar este programa, trazemos então uma novidade, um vídeo final, no qual Marta Temido diz que não é a altura agora para falar do caso mais falado em Portugal. Vamos ver o vídeo e depois então pedir o teu comentário. A cidadã Marta Temido está disponível para responder em todo o lado sobre aquilo que fez no exercício das suas funções como Ministra. A sua Secretaria de Estado marcou consultas. Não posso responder neste momento. Disse telefonicamente a todos os que me contactaram, e vários me contactaram, e eu dei a mesma resposta. Este não é o momento, nem o sítio próprio para falar. Nuno, teu comentário ao nosso vídeo final. Eu diria que há muitos políticos que normalmente demoram algum tempo a entrar em contradição, mas a Marta Temido, pelos vistos, não perde tempo e desmentiu-se em menos de um segundo. Deve ser um recorde qualquer, porque de facto foi de uma rapidez assombrosa. Achei curiosa essa declaração dela.
Sim, e é o espelho da nossa governação, dos governantes aqui em Portugal. Mentiras atrás de mentiras, enrolações atrás de enrolações. E com este vídeo fechamos o último jornal da Blind Spot de 2023. Nuno, é um projeto de parceria do The Blind Spot e o canal Sérgio Tavares. Já passámos a dezena de programas, uma parceria muito importante porque grande parte destas notícias não aparecem mesmo na grande imprensa e esse é o feedback que nos tem dado. Portanto, Nuno, muito obrigado. Eu daqui vou também desejar um Feliz Natal e um Feliz Ano Novo já a ti também, Nuno, e obrigado por esta parceria que promete continuar para 2024. Muito obrigado, Sérgio, por esta oportunidade. Acho que tem corrido bastante bem e é para continuar e vamos continuando a inovar com certeza. E desejar-te a ti, a tua família e a todos os nossos ouvintes e espectadores boas festas para todos, bom Natal e boas entradas. Exatamente, muito obrigado, Nuno. Agora será então, este foi o último Jornal da Blind Spot 2023, agora é a hora de recuperar energias, reorganizar tudo, para então em 2024 voltarmos com aquelas notícias que a grande imprensa não mostra. Isto tudo só é possível com a vossa presença aí desse lado, pelo vosso apoio e como disse o Nuno, desejo também um Feliz Natal, um próspero Ano Novo e até 2024. Este é o Jornal da Blind Spot.